Capítulo 3. O ventre da besta. Para chegar à verdade, Maelor teve que descer. O acesso às minas profundas das 14 chamas ficava além dos jardins de prazer, através de um portão de ferro negro guardado pelos Imaculados de Giz, soldados escravos sem medo ou dor. Maelor passou por ele sem ser desafiado. Seu sigilo de senhor de dragão era uma chave que abria todas as portas, mesmo aquelas que levavam ao inferno. O ar mudou assim que ele cruzou o umbral. O cheiro de incenso e flores dos jardins foi substituído por um fedor acre de enxofre concentrado, suor antigo e carne queimada. O calor aqui não era a mão pesada da superfície, era um forno físico, secando a umidade dos olhos e rachando os lábios em minutos. Maelor desceu a escadaria em espiral, esculpida diretamente na rocha vulcânica. As paredes estavam cobertas de glifos de proteção, runas brilhando com uma luz laranja fraca e pulsante. Ele notou, com um aperto no estômago, que várias runas estavam apagadas. A magia de contenção estava falhando, como uma represa com vazamentos microscópicos prestes a estourar. Quanto mais ele descia, mais o silêncio o oprimia. Onde deveria haver o som de picaretas, chicotes e os cânticos rítmicos dos magos de sangue, havia apenas o som sibilante do vapor escapando das fissuras. Ele chegou ao nível do sacrifício, uma vasta caverna natural iluminada por rios de lava que fluíam abertos, canalizados por diques de vidro de dragão. No centro, em uma ilha de rocha suspensa sobre o magma, ficava o altar da chama. O que Maelor viu lá fez seu sangue, já quente pelo ambiente, gelar. Os magos de sangue não estavam cantando. Eles estavam mortos. Dezenas de corpos vestidos com mantos vermelhos estavam espalhados pelo chão de obsidiana. Mas não haviam sido mortos por uma revolta de escravos. Não havia marcas de ferramentas ou pedras. Eles pareciam ter sido drenados. Seus corpos estavam murchos, como frutas deixadas ao sol por muito tempo, a pele cinzenta esticada sobre os ossos. Pelo sangue do dragão, sussurrou Maelor, cobrindo a boca com a manga de seda para filtrar o fedor. Ele caminhou entre os corpos até chegar ao arquimago, um homem chamado Voctores, que jazia encostado no altar. Voctores ainda respirava, mas seus olhos eram poços de leite cego. Voctores, Maelor ajoelhou-se, sacudindo o homem. O que aconteceu? Quem fez isso? O mago virou a cabeça lentamente. Sua voz era um som seco, como folhas mortas arranhando pedra. Não. Quem? O quê? Fale, exigiu Maelor. Onde estão os escravos? Onde estão os feitiços? Os feitiços, Voctores riu, e sangue preto borbulhou em seus lábios. Nós cavamos fundo demais, Maelor. O ouro, o aço, nós queríamos mais. Aurion exigiu mais. Nós perfuramos a camada da alma. Maelor sentiu o terror subir pela garganta. A camada da alma era um mito, uma fronteira teórica que os antigos textos diziam separar o fogo físico do fogo primordial, a essência bruta da magia do mundo. O que vocês libertaram? Perguntou Maelor. Eles não querem nosso ouro, sussurrou o mago moribundo. Eles querem calor. Eles querem vida. Vermes de fogo. Não os pequenos. Os antigos. Eles acordaram. O chão tremeu violentamente, derrubando Maelor. Desta vez, não foi um tremor sísmico. Foi um impacto. Algo colossal bateu contra a base da ilha de pedra. A lava ao redor da ilha começou a ferver e subir. Maelor olhou para a borda. Emergindo do magma, não como um peixe, mas como um pesadelo feito de rocha derretida e ódio, surgiu uma cabeça. Não tinha olhos, apenas uma boca circular repleta de dentes de obsidiana que giravam, grande o suficiente para engolir um mamute. O corpo era segmentado, coberto de escamas que brilhavam com um calor branco. Um verme de fogo. Um dos lendários guardiões do núcleo do mundo. A criatura soltou um som que não era um rugido, mas uma frequência que estourou os tímpanos dos corpos mortos ao redor. Ela se lançou sobre o altar, ignorando Maelor, e mordeu a própria estrutura de pedra onde os glifos principais estavam ancorados. Maelor entendeu em um instante de horror absoluto. A criatura não estava atacando aleatoriamente. Ela estava destruindo as âncoras. A própria terra estava rejeitando o parasita que era Valíria. A barreira, Maelor gritou, mas não conseguia ouvir a própria voz. A runa central no altar explodiu. A onda de choque mágica lançou Maelor para trás, contra a parede da caverna.
Sua visão ficou branca. Ele sentiu a conexão psíquica que todos os valerianos tinham com o fogo se romper violentamente, como uma corda de violino estourando dentro de sua cabeça. Lá em cima, a milhas de distância, ele sabia o que estava acontecendo. As 14 chamas, libertas de suas correntes milenares, estavam respirando fundo. Maelor se levantou, tonto, com costelas quebradas. Ele não olhou para trás. Ele correu para a escada. Não havia nada que pudesse ser feito aqui. A diplomacia acabou. A magia acabou. Agora, era apenas uma corrida contra o fim do mundo. Capítulo 4. A primeira chama. Quando Maelor emergiu das minas, Valíria já estava morrendo. Ele saiu do portão de ferro para um mundo que havia mudado de cor. O céu não era mais azul ou mesmo vermelho. Era preto. Uma cortina sólida de cinzas vulcânicas havia eclipsado o sol, transformando o meio-dia em meia-noite. A única luz vinha de cima, mas não dos astros. Vinha do fogo. As 14 chamas haviam entrado em erupção. Não uma, ou duas, mas todas elas. Em uníssono. Pilares de fogo de quilômetros de altura perfuravam a escuridão, lançando pedras do tamanho de palácios contra a cidade. Maelor viu uma dessas rochas atingir a torre da biblioteca, onde ele passará sua juventude estudando. A estrutura de pedra invulnerável vaporizou-se instantaneamente, transformando-se em pó e memória. O barulho era o fim de tudo. O som da terra se rasgando era tão alto que deixava de ser som e virava dor pura. Maelor correu pelas ruas. O chão sob seus pés ondulava como água. As famosas estradas de pedra fundida estavam se partindo, abrindo fissuras que engoliam multidões inteiras de pessoas que fugiam. Ele viu Lord Jaecar, o guerreiro arrogante, tentando montar seu dragão no meio de uma praça. O dragão estava em pânico, batendo as asas contra os prédios. Antes que pudesse decolar, uma nuvem de gás piroclástico, uma avalanche de calor superaquecido, desceu a avenida. Maelor se jogou em um bueiro seco segundos antes da nuvem passar. Ele ouviu o grito do dragão. Não foi um rugido. Foi um guincho de agonia enquanto a carne da besta cozinhava dentro das escamas. Quando Maelor olhou novamente, Jaecar e seu dragão eram estátuas de cinzas carbonizadas, congelados no momento de sua morte. Valaena, Maelor pensou. O único pensamento que o impedia de se deitar e esperar a morte. A casa de verão. Ela tem que ter ido. Ele precisava chegar a um lugar alto. Ele precisava ver se o caminho para Tiria ainda existia. Ele escalou os escombros do que fora o templo de Balerion. Do alto das ruínas, ele viu a dimensão do apocalipse. A península estava se fragmentando. O mar, furioso e fervente, estava invadindo a terra. Ondas gigantescas de tsunami, tingidas de vermelho pelo reflexo da lava, colidiam com as muralhas externas. Mas o pior estava no céu. Os dragões. Os orgulhosos senhores dos céus de Valíria. Centenas deles estavam no ar. Mas eles não estavam fugindo. Eles estavam queimando. O ar estava tão saturado de magia bruta e calor que as próprias asas dos dragões estavam pegando fogo. Maelor viu feras magníficas, que haviam conquistado exércitos, caírem do céu como tochas vivas, debatendo-se até atingirem o solo ou o mar fervente. Era o fim de uma era. O fim da magia. No horizonte, na direção do Salão dos Arcontes, uma luz nova surgiu. Brilhante demais para se olhar. O vulcão central, sob o qual a cidade principal repousava, estava colapsando. Não foi uma explosão comum. Foi mágica. A terra se abriu como uma boca. Maelor viu o Salão dos Arcontes, com Aurion e todos os senhores bêbados de poder, inclinar-se e deslizar. O palácio inteiro, intacto, escorregou para dentro da caldeira de magma. Eles foram engolidos inteiros pela terra que achavam ter domado. Maelor riu. Uma risada histérica, quebrada. A ironia era perfeita. Então, ele viu. Longe, ao sul, um ponto dourado lutava contra o vento de cinzas. Sunfire. O dragão dourado estava voando baixo, perto da água, tentando escapar da nuvem de fogo. Em suas costas, uma figura pequena se agarrava às escamas. Voe, garota, Maelor gritou para o vento, lágrimas de fuligem escorrendo pelo rosto. Não olhe para trás. Uma nova fissura se abriu na rua abaixo de Maelor. O calor subiu, derretendo a sola de suas botas.
Ele sabia que não havia fuga para ele. Ele era parte desta cidade. Ele era parte do pecado. Ele se sentou nos degraus quebrados do templo. Ele tirou a adaga de aço valiriano da cintura. A lâmina ondulada brilhava, imune ao fim do mundo. Valíria é eterna. Ele sussurrou as últimas palavras de Aurion. Uma parede de fogo, alta como uma montanha, veio correndo em sua direção, consumindo tudo em seu caminho. Maelor Belaeres fechou os olhos e abraçou o calor. Naquele dia, não houve sobreviventes em Valíria. Houve apenas cinzas, e o silêncio que se seguiu durou 400 anos.